Olá, queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Muito obrigada para você que está aí do outro lado. Se você é novo, deixa eu te falar. Aqui toda segunda-feira você vai ter um encontro comigo, aonde nós vamos falar algo que vai tocar no teu coração. Pode ser uma mensagem pequena, uma experiência de alguma coisa que eu passei, uma reflexão para que você tenha uma semana abençoada. E essa semana eu quero falar um pouquinho para vocês sobre nossas necessidades. Quando falamos em necessidades, o que vem na tua cabeça? Gente, né? Eu vou ser sincera. Quando falo que alguém está passando por alguma necessidade, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é uma necessidade financeira, né? Uma dificuldade econômica, passando necessidade até mesmo de alimentos, né? De abrigo. Normalmente isso passa pela nossa cabeça. Eu digo por mim, né? Porque quando alguém fala algo de necessidade, a primeira coisa que você pensa é isso. A pessoa está passando por necessidade financeira e econômica. Mas e essas pessoas milionárias que nós escutamos cada dia, vários casos, muitos deles às vezes não são ditos, são abafados, né, pela sociedade, de casos de pessoas milionárias que cometem o suicídio. Como explicar? Que necessidade tinham essas pessoas? Economicamente? Nada. Né? Muitos têm bens, milhões e tiram a própria vida. E muitas vezes as pessoas começam a questionar o que levou aquela pessoa a cometer tal ato, né? Se tem tanto dinheiro, né? Pode comprar tudo que quer, tudo que deseja. Então, analisando algumas coisas essa semana e observando alguns fatos ao meu redor, Deus falou no meu coração com as nossas necessidades. Necessidades, queridos, são coisas às vezes muito pequenas, muito simples. Todos nós temos uma necessidade. Todos. Eu tenho e você tem. O que passa é que às vezes nós não conseguimos detectar exatamente qual é a nossa necessidade. Tirando a parte financeira, que isso é outra coisa, que cada um sabe, né? Ajusta a sua vida de acordo com aquilo que você ganha. Nós precisamos saber administrar também aquilo que Deus põe nas nossas mãos para que não venhamos passar necessidade. Mas existem as pequenas necessidades, que seriam gestos. Um simples gesto de um abraço, de um sorriso, uma ligação. E eu estava lendo a Bíblia e algumas passagens da Bíblia me chamaram a atenção de pessoas que tiveram suas necessidades supridas e não financeiramente. Olha só, um exemplo que eu quero dar para vocês, alguns, mas eu vou começar pelo primeiro, que seria aquela mulher do fluxo de sangue. Eu creio que a maioria conhece essa história. A mulher do fluxo de sangue, ela padecia de uma enfermidade há 12 anos. Imagina 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E ali a palavra do Senhor diz que ela já tinha gastado praticamente todo o seu dinheiro e não conseguia ser curada. E um dia ela escutou falar de Jesus. E ela simplesmente disse, eu vou ser curada. E ela foi lá, tocou as vestes de Jesus e ela recebeu, a sua necessidade foi suprida. Essa mulher necessitava de cura. E ela foi curada. Então ela não a necessidade dela estava muito além de um dinheiro, de bens materiais. Estava muito além disso. Outros casos que me chamaram a atenção, também o paralítico lá do tanque de Betesda, que precisava ser curado e dependia de outras pessoas. Ele tinha a necessidade de que alguém o levasse até aquele tanque para que ele fosse curado. E o leproso. Gente, são tantos na Bíblia, se você for ler, muitas pessoas que realmente necessitam de outras coisas que às vezes nós não imaginamos. E ali Jesus estava suprindo as necessidades de todos aqueles que se acercam a Ele.
Eu quero dizer para vocês que se nós nos acercamos a Jesus, as nossas necessidades serão supridas, até mesmo as pequenas necessidades. E lendo uma história que me chamou a atenção de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem muito rico. Ele era um cobrador de impostos. Eu vejo Zaqueu como um homem ganancioso. Ele cobrava impostos altos e ficava com parte do dinheiro. Então ele, como se ele extorquisse, né? Além das pessoas que tinham condições, ele também cobrava dos pobres, não importando se aquelas pessoas tinham condições ou não de pagar aqueles impostos, mas ele ia e cobrava. E um certo dia, ele ouviu falar de Jesus e resolveu ir atrás de Jesus. E quando Jesus viu ele, disse: Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Queridos, Zaqueu abriu a porta da casa dele para Jesus entrar. E Jesus ali supriu uma necessidade tão grande na vida de Zaqueu, que era a necessidade de ser completo, não financeiramente, mas sim espiritualmente. Ele recebeu o maior tesouro que ele podia ter, que era o amor de Jesus, que a salvação de Jesus entrou dentro da casa dele. Tanto que a palavra diz que Zaqueu ficou tão tocado com a presença de Jesus dentro da casa dele, que ele disse que ele ia devolver, que ele ia dividir com os pobres a metade dos seus bens. Vocês têm noção do que é isso, gente? Que necessidade maravilhosa que foi suprida dentro da vida de Zaqueu. Como ele era uma pessoa rica e uma pessoa vazia. Ali com aquele encontro com Jesus. Gente, eu me emociono. É muito maravilhoso você ler uma palavra dessa e Deus te mostrar a grandeza de ter Jesus na sua vida. Zaqueu disse que ele ele dividiria os seus bens para os pobres. E se ele tivesse defraudado alguém, ele devolveria 4 vezes mais aquilo que ele tinha tirado das pessoas. Tem noção, queridos? E ali Jesus disse: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Queridos, Zaqueu não tinha salvação porque ele achava que tudo que ele tinha era o dinheiro. Quando ele conheceu a Jesus, ele viu que ele não tinha nada, que tudo que ele precisava tinha entrado naquele momento na casa dele, que era o nosso Salvador, Jesus Cristo. Não é lindo, gente? É muito, muito, muito lindo. Eu amo a palavra do Senhor. Cada vez que eu leio, ela me engrandece, me edifica. E essas necessidades são simples se você for olhar. São simples. Mas se você busca Jesus de verdade, essas necessidades são supridas. Mas sabe, queridos, por que nós temos essas necessidades? E por que nós passamos por alguns casos na nossa vida, algumas fases nas nossas vidas? Porque nós temos um exemplo a seguir. Eu quero que vocês leiam lá no livro de Mateus. Opa, quase derrubei minha Bíblia aqui. Lá no livro de Mateus, no capítulo 26, nos versículos do 36 ao 40. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Pense, queridos, Jesus estava muito angustiado e muito triste. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo ao Pai: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui. Esse texto é um texto tão lindo e tão, sabe, me enche também o meu coração, porque eu começo a imaginar essa cena e me dá uma tristeza tão grande, porque ali Jesus estava sentindo que a sua hora estava vindo, a hora qual ele ia ser crucificado pelo meu pecado e pelo teu pecado. E nesse momento Jesus sentiu uma necessidade de apoio dos discípulos, dos seus amigos queridos. Ele levou aqueles mais íntimos para subir e orar juntamente com ele. E aqueles amigos, aqueles discípulos não aguentaram, eles acabaram adormecendo. E Jesus disse que ele sentia uma tristeza na alma. Jesus tinha uma necessidade, queridos, eu imagino naquele momento, daqueles amigos abraçarem ele. Dá um abraço. Eu tô aqui contigo, Senhor, eu tô junto contigo. Jesus, você vai enfrentar isso, mas nós estamos aqui. Queridos, esse é um exemplo que eu vejo de Jesus para as nossas vidas. Jesus está ali falando para nós, para mim e para você, que ele também teve necessidades. Que são pequenas ou não, não importa qual o tamanho da tua necessidade. O importante é que nós tenhamos a certeza que vai ser suprida. Jesus naquele momento, né, os seus amigos não apoiaram como Jesus esperava, mas estavam ali. Mas ele tinha o apoio maior, que era do seu Pai. Deus estava com ele. O que eu quero dizer para vocês da reflexão dessa semana? Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não conheço a tua necessidade, mas eu tenho certeza que Deus conhece. E se você hoje está passando por alguma necessidade, não tem nenhum amigo perto de você para estar ali juntinho, para te dar um abraço, lembre-se que o Pai que está nos céus, ele está te escutando, ele está olhando para você e ele está segurando a tua mão e dizendo: filha, eu estou contigo. Que essa semana, queridos, seja uma semana das nossas necessidades serem supridas. Mas, Lilian, eu não tenho necessidade, eu estou bem. Glória a Deus. Então seja você o suprimento de uma necessidade, de um amigo, de um familiar, de um vizinho. Às vezes, querido, apenas um simples gesto de um bom dia e um belo sorriso no rosto, você pode ajudar a melhorar a vida de alguém que estava necessitando apenas isso, de um sorriso, porque estava com a vida triste. Um abraço, uma ligação, um gesto de carinho faz toda a diferença. Que as suas necessidades sejam supridas e que você possa ser o suprimento da necessidade de alguém essa semana. Esse é o meu desejo, essa é a minha reflexão dessa semana. Eu espero que você tenha uma semana abençoada. Muito obrigada por você que está aí do outro lado compartilhando comigo cada dia, cada semana, perdão. E não esquece de ativar o sininho, porque na segunda-feira que vem estaremos juntinhos mais uma vez. Se você é novo no meu canal, se inscreve. Eu vou ter um prazer também de ver os comentários de você e poder interagir com cada um de vocês. Beijo no coração e nos vemos segunda-feira que vem, assim querendo Deus.